Hoje é nosso privilégio receber a enfermeira Marta Mota. Bem-vinda, Marta. Um aplauso para a Marta, como deve ser. É muito curioso, nós hoje vamos falar sobre o aleitamento materno, perceber as importâncias, se calhar esclarecer algumas dúvidas que existem ainda da parte de algumas pessoas, mas é muito curioso. Na primeira parte do programa de hoje falava de um cartão em Vila Nova de Gaia, a partir de janeiro de 2017 estará disponível, e que é um cartão para grávidas e para bebés e para que tenham alguns benefícios. Mas o maior benefício de todos, de facto, para o bebé e provavelmente para a mãe, mas isso dir-me-á depois a Marta, é de facto o aleitamento materno. É muito importante, não é? Olá, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Sim, Nós é é verdade. O aleitamento materno, de facto, é muito importante e parece estranho termos que estar sempre a falar sobre isto, porque às vezes esquecemos que nós somos mamíferos e uma das coisas que caracteriza os mamíferos é alimentarem-se de leite materno na infância. Justamente. Isto significa que, de facto, o leite materno tem inúmeros benefícios, porque além de ser natural, tem benefícios para o bebé, para a mãe. Para a mãe também, não é? Também tem benefícios para o ambiente e benefícios económicos que também não deixam de ser importantes. Olha, há uma questão que é importante e que muitas vezes se coloca, que é até quando é que a criança deve ser amamentada? Até quando? Até quando puder? Sim, até quando puder, mas existem Mas há algumas... um limite depois? Não, não existem recomendações. A Organização Mundial de Saúde e as Sociedades Internacionais de Pediatria preconizam aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses de vida, se a criança estiver a ter um bom desenvolvimento ponderal, ou seja, se ela estiver a crescer bem, estiver tudo bem, e nunca esquecendo se a mãe tiver de facto esse desejo e essa vontade de amamentar. E, Marta, há alguma coisa para mostrar? Não, aqui? não trouxe nada. Ok. Não, estava a vê-la a olhar para ali e pensei não. que... Portanto, aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses e em complementaridade com outros alimentos até aos 12, pelo menos até aos 12 meses. Portanto, até um ano de vida, sim. A Organização Mundial de Saúde recomenda, se possível, manter a amamentação em complementaridade até aos 2 anos. Até aos 2 anos. E isso acaba por ser benéfico também para a mãe? Se a mãe o desejar, é sempre benéfico para a mãe e para a criança, sim. Olha, quando fala em leite para complementar, isso quer dizer que há mães com menos leite, naturalmente, mas que o leite é mais fraco ou existe isso ou não? Ora bem, se me fala de aleitamento materno como alimento complementar, que foi o que acabei de referir, a partir dos 6 meses é complementar porque ele começa a comer sopa, papa e fruta. Essa questão que me está a colocar de existirem leites fracos ou leites bons, isso é um mito. Ah, é? Efetivamente é um mito, porque o leite materno é uma receita personalizada para o bebê. Normalmente as pessoas associam... É uma receita personalizada. Porque o melhor é o leite materno, mas ainda que não fosse possível o leite materno, o leite humano seria sempre muito melhor. Só um parênteses, já existe pelo menos um banco de leite materno, de leite humano, para bebés em Portugal. Sim, e portanto não há leite mais fraco. Quando a criança não desenvolve bem e não está a crescer bem, provavelmente existirá um problema que é necessário ser diagnosticado. Por exemplo, não estar a fazer uma boa pega, não estar a fazer o número de mamadas suficientes e, se calhar, não está a ser pesado constantemente na mesma balança. Porque quando falava em complemento, julgo que é normal ouvirmos dizer que, para além do aleitamento materno, depois às vezes complementam com outro tipo de leite. Quando a criança não está a ter um bom desenvolvimento, poderá efetivamente ser necessário... Mas segundo indicações superiores, sim, não é? Sempre que possível fazer um suplemento de leite materno. Se não for possível, leite adaptado, leite de fórmula, que é o vulgar leite que se compra nas farmácias. Sim. Falava do desenvolvimento do bebé e é importante perceber quando é que de facto ele está a fazer uma boa alimentação ou está só por estar, não é? Naquela altura, pode estar ali só por estar. E não está... Essa questão que me está a colocar é muito importante e muito pertinente, porque vulgarmente as pessoas dizem mas o bebé faz constantemente a mama de chupeta. E há aqui uma coisa que nós temos que perceber: a mama
As mamas são um kit que a natureza nos deu para resolver uma série de problemas. A amamentação não serve apenas para dar de mamar. A amamentação serve para satisfazer uma necessidade básica do bebê, que é a necessidade de sucção. Por isso é que existem chupetas, não é para dar de comer. O bebê tem necessidade de sugar, extra alimentação, certo. E também tem uma enorme necessidade de contacto físico e por isso os bebés rapidamente percebem que a única forma que têm de estar em contacto com as mães é tipo ventosa, agarrados às mamas. Por isso essa questão de como é que a mãe vai saber... Pois é perceptível, a mãe consegue perceber facilmente. Nós só aprendemos a ser mães e pais Sim. sendo, claro. por tentativa e erro, certo? E por isso é normal que nos primeiros dias ela não tenha essa percepção ou que não esteja muito segura, mas a pouco e pouco ela vai ter essa percepção, até porque o bebê quando está a mamar enche a boca e engole, até faz barulhinho. Quando está simplesmente a fazer da mama chupeta, normalmente se tem a boca sossegadinha e ele dorme maravilhosamente bem. Verdade ou mentira, o stress pode afetar a produção de leite? Sim e não. Da mesma medida em que o stress... X, então. 1x2 é no Não. X desta vez. Eu vou ver se me consigo explicar. Nós não somos afetados pelo stress todos da mesma maneira, certo? E, portanto, há mulheres que sob stress podem ver diminuída a sua produção de leite e outras que debaixo dos mesmos estímulos de stress não se passa absolutamente nada. E porquê? Porque o leite que está nas mamas, para poder sair, para ser injetado, tem que se dar um reflexo, que é o reflexo de ocitocina, que é uma hormona chamada hormona do amor e hormona da tranquilidade, e que se ela não estiver presente, o leite não sai. Ao não ser injetado, o bebê desiste de mamar, Sim. mama menos e, portanto, menos produção de leite. E portanto, depende de como se reflete uma situação de stress de mãe para mãe. Precisamente, porque sendo uma hormona altamente vulnerável a estímulos exteriores, uma mãe debaixo de stress pode ter dificuldade em ter este reflexo de ocitocina ativo. Muitas vezes ouvimos também as recém-mamãs dizerem que não comem isto ou aquilo porque estão a amamentar. Há, de facto, produtos que devemos evitar ou que devem evitar neste caso? Ora bem, tudo o que está dentro da roda dos alimentos pode e deve ser comido. Quando me perguntam, mas eu posso beber refrigerantes, tomar cafés, isso não está dentro da roda dos alimentos. E é um mito essa questão da alimentação, porque todas as mulheres em todas as partes do mundo dão de mamar e comem de certeza absoluta de maneira diferente de todos nós. As brasileiras comem imenso feijão e aqui em Portugal, por exemplo, é muito costume dizer que não se pode comer feijão porque provoca cólicas. A recomendação vai no sentido de uma mulher que está a amamentar deve alimentar-se da mesma forma que se alimentou durante a gravidez. De forma equilibrada, sempre. E sempre, se possível. Sempre possível. E porquê? Porque aquilo que ela come durante a gravidez vai alterar, vai fazer pequenas oscilações do líquido amniótico, vai fazer com que o bebê comece a ter contacto com diferentes paladares e por isso, claro que se a mãe depois, durante o aleitamento, come coisas esquisitas que o bebê não está familiarizado, poderá haver uma espécie de, não vou dizer rejeição, não é recusa, mas não gosto disto. Não, exatamente, é um alimento novo e vão ter sim, tempo para a introdução de novos alimentos, que aí sim é uma fase mais complicada. As mulheres devem ter uma alimentação normalíssima, certo? Sem restrições, serem felizes enquanto dão de mamar. Eventualmente, como devemos ter sempre, não é? Jovens mamãs ou não, portanto, já percebemos que não há alimentos daqueles que temos mesmo que evitar. Tenho aqui uma outra afirmação que gostaria de saber se é verdadeira ou não. A amamentação pode evitar uma nova gravidez? Pode, mas pode, sobretudo nas primeiras semanas. Uma mulher que está a amamentar em exclusivo e que não passa mais de 6 horas sem amamentar, está protegida contra uma nova gravidez porque não tem ovulação, certo? Como assim? Ou seja, isto só é válido, chama-se o método da amenorreia lactacional, ou seja, respondendo à sua questão, para que isso seja viável, a mulher não pode passar mais de 6 horas sem amamentar, ou seja, isto só vale para aquelas que alimentam
em exclusivo o seu bebê com leite materno e que alimentam de dia e de noite. Sim. Isto Num é um período método sempre inferior, portanto não há intervalos superiores a 6 horas. e não na deve amamentação. haver. E deixe-me só dizer aqui uma nota importante. Este método é tão infalível quanto a pílula, praticamente, mas só conta para as primeiras semaninhas de pós-parto. Acaba por ser um método muito eficaz, mas que exige uma disciplina muito grande da mulher. Sim, claro. Porque ela não está livre de dar de mamar à meia-noite e acordarem todos depois, felizes às 8 da manhã. Claro. E isto pode, como há aqui um intervalo de Superior 8 a 6 horas, pode desencadear uma ovulação E é só nos primeiros dias, portanto, que não é tenham... só nas primeiras semanas, nas primeiras 6 a 8 semanas. Não tenham a ideia que é enquanto estiver a amamentar não. e pode prolongar-se, como víamos há pouco, até 2 anos. Não, Já que falamos desse intervalo grande, devem os bebés, devemos acordar os bebés para que sejam alimentados? Essa é uma pergunta que também é nem sempre nem nunca. Em regra, e eu aconselho as mamãs nos primeiros dias e pelo menos nas primeiras 2 semanas a cobrar as mamadas, ou seja, os bebés perdem peso na primeira semana, pode chegar até aos 10%. E, portanto, até a amamentação estar estabelecida, ou seja, a mãe estar segura que o aleitamento materno está a correr bem, é aceitável que o bebê seja acordado se não acordar espontaneamente. Porquê? Porque os bebés recém-nascidos devem mamar no mínimo 8 vezes por dia, certo? E quando nós falamos em horário livre é sempre por excesso, não é por defeito, ou seja, a enfermeira disse que era horário livre, ele está a dormir há 5 horas, vamos deixá-lo dormir. O risco que nós corremos é depois do bebê não recuperar o seu peso e termos... O horário livre é reduzir os intervalos e não aumentá-los dessa forma, não é? O horário livre é, se o bebê quer mamar de hora a hora ou de 2 em 2 horas, Sim. deixar. Ok, mas nunca aumentar esse... Eu diria que até pelo menos ao 15º dia, até às 2 semanas, se for necessário para mamar e cumprir o mínimo que são as 8 mamadas, deve-se acordar. A partir do momento em que eu estou confiante, que eu percebo que o bebê está super bem adaptado à mama, que eu já percebi que o bebê recuperou o peso e que está tudo a correr às mil maravilhas, eu posso ter aqui alguma folga, certo? Já aqui percebemos a importância, e acho que ninguém tinha grandes dúvidas em relação a isso, quer para o bebê, quer para a mãe, a importância da amamentação. Já aqui percebemos também que não há leites fracos, isso também é importante retirar este mito que eventualmente possa existir. Reações das mães ao stress que vai divergindo de mãe para mãe, e isso depois reflete-se também na produção de leite. Mas há fórmulas para que as mães possam aumentar a produção de leite? Há. Há? A mais natural possível é dar muito colo ao bebê, estar em muito contacto físico com ele e aumentar a frequência das mamadas. Isso estimula a produção? Uma mulher só tem leite se der de mamar. Se não der de mamar, vai inibindo a produção de leite. Sim. A amamentação obedece às leis da oferta e da procura. Sim. Quanto mais leite nós damos, mais vamos produzir. Claro. É uma reação natural do corpo, claro, portanto. Se eu der 10 vezes de mamar num dia, eu estou a garantir que amanhã tenho leite para 10 mamadas. Mas se eu der 5, não vou ter leite para as 10. Claro. Certo? Por isso, se eu quero aumentar a minha produção de leite, eu poderei dar de mamar com mais frequência para aumentar a produção de leite. Portanto, é colinho, carinho sim. E várias vezes... Estar em conexão sim. com o bebê e aumentar a frequência. Claro que sim. Muito bem, ficamos a saber muito mais e são conselhos bem úteis para quem nos acompanha, para recém-mamãs, sobretudo, ou para futuras mamãs. Ficam já a saber tudo, o que é ótimo, e nós temos sempre este espaço semanalmente no programa Grandes Manhãs, também com um dos pilares do Grandes Manhãs, que é dar uma ajuda. Hoje ajudou-nos imenso a senhora enfermeira Marta Mota. Muitíssimo obrigado, aplauso. Bom fim de semana, Marta. Deixe ficar. Ok. Este é o espaço Ninguém Está Sozinho, em colaboração com a Ordem dos Enfermeiros. Ora, depois de falar sobre